Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises da grande final, a grande decisão entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, direto de Lima, meus amigos, direto de Lima. Ou Flamengo ou Palmeiras, um dos dois vai voltar para casa tetracampeão da Libertadores e, é claro, esperamos que seja o nosso Mengão. Vamos aqui acompanhar as análises, né, sobre esse jogão de bola. Inclusive, o Mansur ali, ele fez algumas simulações analisando como poderá jogar o Palmeiras contra o Flamengo ou, né, também ali o Flamengo contra o Palmeiras, tá? E ele mostrando, inclusive, no campinho tático algumas ideias de jogo do técnico Felipe Luiz e também do técnico Abel Ferreira. Teremos também algumas informações e análises, tá, do Flamengo, né, nesse decorrer aí de sábado e também do time do Palmeiras. Então fica comigo até o final, vamos acompanhar tudo o que eles falaram sobre esse jogão, essa grande decisão entre Flamengo e Palmeiras. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Carlos Eduardo Mansur preparou algumas análises pra gente aí dos dois times, né, Mansur? Olha só, é evidente que esse jogo ele tem 1000 aspectos táticos que podem influenciar. Eu separei, eu foquei aqui mais em uma coisa que, para mim, moldou as duas vezes que Flamengo e Palmeiras se encontraram na temporada no Campeonato Brasileiro, que foi a pressão, a forma do Palmeiras pressionar a saída do Flamengo e a forma do Flamengo tentar sair dessa pressão. Que, para mim, no Maracanã, embora o Flamengo tenha vencido o jogo, especialmente no primeiro tempo, o Palmeiras criou muito problema para o Flamengo. Então, aqui a gente tem, na tela, estão os times que iniciaram no Maracanã. Nesse campo aí, né? Não, é porque os jogadores estão fora, só as diferenças entre a escalação do Maracanã, do 3-2 Flamengo, e a que podem ter no jogo de amanhã. Então, essa era a escalação. E aí, o que acontecia? Para mim, o ponto fundamental é aqui. Quando o Palmeiras pressionava no Maracanã, essa era a estrutura. O Felipe Anderson baixava aqui com o Royal, Flaco Lopes com o Léo Ortiz, Vitor Roque. Esses dois pegavam os zagueiros, o Andreas basicamente com o Pulgar e o Maurício, ele se dividia entre Jorginho e Alexandro. Por quê? Se dividia porque se a bola saísse para esse lado, você fazia um balanço e deixava o zagueiro do lado oposto como homem livre. Se a bola saísse para o outro lado, o Palmeiras fazia o oposto. Isso criou problema para o Flamengo, até que em dado momento o Flamengo manipulou essa marcação, fazendo esses jogadores abrirem. O Jorginho trouxe para cá. E o mais importante, nesse modelo, só para o Palmeiras igualar na linha defensiva, aqui, ó, Piquerez, Fux, que jogou esse jogo, Gustavo Gomes e Kelvin. O Palmeiras não tinha sobra na linha defensiva. A sobra, quem sobrava era o Aníbal Moreno. O Palmeiras marcava aqui, nesse pedaço de campo, 4 contra 5, e a sobra era o Aníbal Moreno por trás, tá? Isso é importante ter em mente. O que o Flamengo fez? Conseguiu abrir essa marcação, carregando os volantes para o lado, até que o Rossi descobriu uma linha de passe direta para o Pedro e o Arrascaeta ganhou na corrida e abriu o placar do jogo. Mas ainda que isso tenha acontecido, o Palmeiras criou problema com essa estrutura. O que isso tem a ver com o jogo de amanhã, para mim? Aqui eu vou substituir as escalações pelas escalações de amanhã. Com a possível entrada do Bruno Fux, ele coloca o Bruno Fux para ele ser uma sobra aqui, pela característica dele. Ele normalmente vai entrar com a missão de perseguir alguém. Mas eu acho difícil que ele faça. Então, essa é a primeira coisa. E outra coisa, como aqui é Bruno Henrique, não é Pedro, não é um jogador que vem de costas fazer o pivô para acionar alguém. É alguém que corre na profundidade. Eu acho que é outro motivo para que o Abel tenha uma sobra na zaga. E aí o Bruno Fux começa a ter a incumbência de marcar alguém. Uma possibilidade é ele fazer essa inversão. O Bruno Fux com o Arrascaeta. Se o Arrascaeta descer, o Fux desce com ele. Se o Arrascaeta vier, o Fux vem com ele. E aqui você deixa o Vitor Roque com os dois zagueiros, Andreas, o Flaco talvez pegando um dos defensores. Mas isso gera um problema.
Ou uma dúvida na minha cabeça. Varela sobe mais do que Alexandro. Você vai fazer o Veiga fazer esse trabalho o tempo todo? Essa é uma dúvida que eu tenho. Qual é uma alternativa? Tentar uma possível inversão. Veiga com Alan. Mas vale a pena tirar o Alan da melhor posição dele? Aí é uma dúvida que eu tenho. Né? Essa é uma dúvida que vai ficar, talvez, para a hora do jogo, considerando que, de fato, sejam essas as formações. Vamos devolver ele. Tem uma alternativa, que aí, para mim, vai ser a grande, uma possibilidade que o Abel pode fazer, que é o Veiga não fazer esse encaixe aqui, ele vindo para dentro. Que aí você faz essas mudanças. O Piquerez bate com Varela, o Andreas com o Carrascal, que se o Carrascal de fato partir do lado direito, porque pela formação, aí aqui onde está o Carrascal, poderia ser o Luiz Araújo, e o Carrascal está aqui onde está nesse desenho o Everton Cebolinha, mas você poderia ter o Andreas batendo com o Carrascal, o Veiga com o Pulgar, porque você diminui a porção de campo que o Veiga vai correr, continua tendo uma sobra na linha defensiva e você reencaixa as marcações. O problema é se o Carrascal for jogar muito na ponta, você vai tirar o Andreas do meio, né? Aí o Carrascal abre, mas aí você pode, dentro do jogo, ter programado uma troca dele com o Piquerez. São menos distâncias para cumprir. E o Palmeiras tem muito bem definido isso das marcações individuais quando é preciso fazer as trocas. Se pensar no primeiro jogo também, né, Mansu? O que aconteceu é que os meias trouxeram os jogadores de meio campo para as pontas. Isso. Para criar a linha de passe. Meio, exatamente isso. Foi o que aconteceu do Rossi com o Pedro. E que é uma outra questão. Como o Flamengo normalmente costuma construir muito, né? O Varela vai ganhando uma posição um pouco mais adiante. Aqui vamos supor que seja o Danilo, pode ser o Léo Ortiz ou o Alexandre um pouquinho mais na base contra esses dois jogadores. E a partir daí, o time do Flamengo trabalha muito bem essa superioridade na saída. Por quê? Porque o Rossi também é alguém que participa ativamente do jogo. E a partir daí o Flamengo vai tentar o quê? Vai tentar criar a situação de jogo que ele gosta mais, que no Maracanã teve poucas vezes. Que é levar o jogo para cá. Para o Flamengo instalado no campo ofensivo, obrigando o Palmeiras a defender mais baixo e a partir daí o Flamengo fazer o jogo acontecer onde ele prefere, que é com o domínio, com o controle da bola no campo ofensivo. Aí a gente vai ver se o Flamengo vai conseguir sair dessa marcação, da pressão do Palmeiras, seja ela qual for o desenho, melhor do que no Maracanã, porque no Maracanã o Flamengo teve dificuldade no primeiro tempo, o Palmeiras não fez uma partida ruim, e se o Flamengo vai levar o jogo para a zona mais confortável. Cada time mais confortável. E o Palmeiras com muita ligação rápida para esses dois homens na frente. É um contraponto dessa subida do Flamengo, né? É justamente onde o Palmeiras, de certa forma, se sente muito à vontade para jogar. Porque tem dois jogadores fisicamente muito imponentes, muito fortes. Um que consegue atacar um pouco mais a profundidade, explorar as costas da defesa. O Flaco, que foi até criticado pelo Abel Ferreira recentemente por estar descendo muito, né? Baixando muito para buscar jogo. Então é um duelo de xadrez muito interessante, porque toda a ação que acontecer com quem estiver, né, comandando ali o jogo, quem estiver com a posse da bola, automaticamente vai gerar uma reação do adversário. Agora, o Palmeiras não se sente desconfortável jogando dessa forma. A gente imagina, pelo menos eu imagino, que o Flamengo vai querer manter o controle da partida, né, como o Flamengo faz em todos os jogos que disputa. Então, imagino que com essa posse de bola, propondo esse jogo, o Palmeiras, com toda certeza, estudou essa possibilidade de fazer essa transição mais direta, essas ligações mais diretas, utilizando o Veiga, o Flaco, utilizando o Vitor Roque. Tô com uma pulguinha atrás da orelha se não é um jogo pro Felipe Anderson começar. Tô com essa pulguinha atrás da orelha. Mas ele jogou por causa do o tempo jogo de contra o jogo Grêmio, né? Ele jogou muito tempo contra o Grêmio. Mas eu acho que é um cara que pode auxiliar, principalmente nesse corredor esquerdo do Palmeiras. É um cara que traz pro meio, muitas vezes. É que o rendimento também não tem... Não tem... Ele não conseguiu engrenar. A verdade é que o Felipe Anderson, ele não aconteceu. Acontece que, taticamente, eu vejo ele como um cara... Mas você sabe que, assim, ó, que pode ser muito importante. Ao contrário do Veiga, eu acho que o Veiga é um jogador decisivo. Concordo. Um jogador que já provou por N grandes jogos. Eu concordo. E ele é jogador de grandes jogos, ele fez gols recentemente, em finais, inclusive, muitos agora. gols em finais.
E o Felipe Anderson não é um jogador decisivo. A carreira inteira do Felipe Anderson não é de um jogador de decisões, né? Então, eu tenho a impressão que o currículo do Veiga e o histórico dele... Talvez se imponha nesse momento. Exato. Se você questionar torcedores do Palmeiras, eu imagino entre Veiga e Felipe Anderson, em quem você confiaria para iniciar o jogo? Tenho a impressão que o percentual seria altíssimo a favor do Veiga, né? E do outro lado, essa apuração do Correge e dos amigos do GE, além de merecer crédito por ser dos nossos companheiros, ela me deixa com uma pulga atrás da orelha em relação à possibilidade de fato, que para mim estava um pouco mais claro que seria Carrascal, partido da direita, Cebolinha da esquerda. Há dúvida agora sobre o Luiz Araújo. Porque, se você pensar, eu estava fazendo uma pesquisa aqui enquanto o Correge dava a informação, todos os jogos que o Carrascal iniciou, foram raros os jogos em que ele iniciou do lado esquerdo. Mas os 2 jogos que ele iniciou do lado esquerdo foram jogos com o Racing e talvez tenham sido as 2 melhores atuações dele no Flamengo. Destaque, no Maracanã, então, que ele acabou com o jogo. Que ele jogou muita bola. Fora que o Luiz Araújo tem mais vigor do que os outros para aguentar o vai e vem. Fisicamente ele é muito bom, ele ajuda demais, assim... Você fica com Cebolinha e Samuel Lino para eventualmente mudar jogo no decorrer da partida. Sem contar que do lado esquerdo do Palmeiras tem o Piquerez, que é um jogador que ele costuma... E o Luiz Araújo trabalha bastante, demais. Então, trabalha talvez demais. faça sentido A minha escalação tem Luiz Araújo. A minha escalação é Luiz Araújo de um lado, Carrascal do outro, o Arrascaeta ali pelo meio e o Bruno Henrique mais avançado. Eu não começaria o jogo com Cebolinha nem com Samuel Lino. Claro, entendo o momento que os dois estão vivendo, mas justamente pelo desempenho recente contra o Racing, foram os 2 melhores jogos do Carrascal. O Carrascal conseguiu encontrar muito bem aquela posição. Claro, ele não tem, talvez, o 1 contra 1 do Samuel Lino, mas ele é um cara fisicamente imponente, isso tem que ser levado em consideração, mais imponente, pelo menos na minha concepção, do que o Everton Cebolinha e do que o Samuel Lino. E ele é um cara que consegue ser mais cerebral. No segundo tempo, eu vejo o Samuel Lino e Everton Cebolinha como excelentes opções, pegando uma zaga desgastada, cansada, um jogo físico muito truncado. Mas para começar o jogo, eu começaria com o Carrascal. A minha dúvida é que ele perde o jogador de drible, né? Se não joga nem Cebolinha nem Lino, ele perde o desequilíbrio. Né? Por mais que o Carrascal tenha jogador de drible, mas ele não é um jogador de velocidade, de arraso. Não é a principal, né? Não é a força. Isso, como Lino e Cebolinha conseguem fazer. Então, por isso que eu acho que ele talvez use um jogador mais articulador de um lado para ter uma flecha, né? Se bem que ele tem o Bruno Henrique dessa vez, né? Pelo centro do ataque. Vai estar por dentro, né? Vamos ver, são escolhas amanhã por volta de 5 da tarde, viu, Mansur? Pode marcar aí. Por volta de 5 da tarde você vai saber quem é que vai jogar tanto no Palmeiras... Um pouco antes, né? Libertadores é um pouquinho antes, um pouco protocolo. É isso aí. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu só chamar aqui a enquete da Libertadores, porque a gente já está há 2 dias com essa enquete no ar, hoje a gente vai fechar. Quem vai ser o campeão da Libertadores? Vai aparecer agora aí pra vocês, olha só. Quem vai ser o campeão da Libertadores 2025? Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui, ó, no cantinho da sua tela. Aponte a câmera para cá e vote. Palmeiras ou Flamengo? Por enquanto tá dando Flamengo. 70% das pessoas votaram no Flamengo, 30% no Palmeiras. Dito isso, vamos a Lima ao vivo agora com a Mari Fontes, o André Lofredo e o Grafite para conversarem com a gente lá mais cedo um pouquinho. Já deram aquela jantada, comeram um ceviche gostoso. Frio. Vão tomar daqui a pouquinho um pisco. Você sabe que há uma briga lá no Peru com o Chile para saber quem é o inventor do pisco. O peruano eu sei que é muito bom. Tudo bem, Mari? Bem-vinda. Já experimentou o pisco daí ou não? E aí, gente? Diniz, Mansur, Belli, boa noite a vocês, boa noite a todo mundo que acompanha a gente. Vocês já estão vivendo o dia da decisão, né? Porque já é meia-noite no Brasil. Pra gente, 10h03 no horário local. Diz o termômetro que a gente tá sentindo 17 graus. Eu acho que é um pouco menos. Eu já senti tantas temperaturas ao longo do dia que eu não sei, mas eu acho que é um pouco menos. Olha, de dia... Teve uma hora que tava marcando 22 graus. Mas já tá 45. Nossa, mas tava muito mais. A gente ficou... Tá bem quente. Tava muito quente. E agora tá... Não sei, acho que tá mais perto da realidade do que esteve de tarde. Tá bem frio, tá bem frio. Grafa, boa noite, Lofre também. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Para vocês do Brasil que estão no futuro, né? Já
Hoje já é amanhã. Já é amanhã, né? Se ouvi bem, Diniz deu uma parcial da enquete, 70-30, é isso? Falando de favoritismo, certo, Lavinas? Então tá, 70-30. Vou aproveitar esse gancho para repercutir um trechinho da coletiva do Abel, que disse hoje, Grafa, que pro Palmeiras é bom, quando ninguém acredita, o Palmeiras reage. Eu vou falar para vocês, tô surpresa com essa parcial da enquete, tá? Os torcedores do Palmeiras que estão em Lima estão bem confiantes. Teve até um que brincou hoje, por mim é contrato vitalício pro Abel. Isso aí do brasileiro não importa. O negócio é amanhã, o jogo da Libertadores. A galera tá bem confiante, Grafa. É isso aí. Boa noite, Mari, Lofredo, amigos aí do Troca no Brasil. Realmente o torcedor tem essa condição de acreditar no trabalho do Abel, no trabalho do Palmeiras, com a equipe muito resiliente, né? Que já se ressurgiu em muitos momentos nesses últimos 5 anos. E amanhã é mais um dia. Amanhã, né? É amanhã, para nós é amanhã. É mais um dia especial. Mas a expectativa de um jogão aí, acho que independente do favoritismo do Flamengo nesse momento, o Palmeiras tem condições de ser campeão também. E a gente viu as estratégias se repetindo. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho do nosso dia aqui, já que falei do nosso contato com torcedores palmeirenses. No geral, mais flamenguistas do que palmeirenses, Mas né? está crescendo a torcida do Palmeiras aí no último dia, hein? Essa diferença parece já ter sido maior, né, durante o dia. A gente usou como locação para todas as nossas participações hoje na programação do Sport TV é um shopping chamado Larcomar, que fica aqui no bairro de Miraflores. Então vale a gente contextualizar que a Conmebol orientou que as torcidas não ficassem na mesma região, por uma questão de segurança. E esse shopping, que fica em Mirassol, está um pouco mais perto da torcida do Flamengo. Então, ao longo do dia, a gente viu muito mais torcedores do Flamengo do que palmeirenses, por uma questão geográfica, né? Digamos assim. Mas a diferença geral, ela estava bem representada, talvez não naquela proporção. Tem mais flamenguista do que palmeirense. Mas eu vi muito palmeirense chegando agora. Você falou que o shopping fica em Mirassol. Não, é em Miramar. Em Mirassol é aquela região ali perto de São José do Rio Preto. Né? Excelente trabalho, G4. Exatamente, que tá ali no alto da classificação do Campeonato Brasileiro. Eventualmente surge o Marisol também. É um pouco distante, eu diria, de Mirassol para Miramar. Miramar, no circuito das praias, na Praia Redonda. A torcida do Flamengo que fica ali naquela região acaba sendo uma região mais turística. Então os torcedores do Palmeiras vão para lá também. Só que acabam indo em menor número, né? Aí gera um conflito, mas não vimos nada de extraordinário, né? Provocações que inclusive começaram no avião. Isso. O meu hotel, que não é na região onde está a torcida do Flamengo, que é na região de São Isidro, que eu não tô no hotel 5 estrelas igual eles. Ah, é? Tá. Vem com essa. E aí tem mais palmeirenses. Mas como a região são próximas e ao mesmo tempo distante por conta do trânsito na cidade, aí tá havendo esse... Eu estive lá ontem e no restaurante que estávamos eu, Lédio e o Paulo Andrade, tinha muitos palmeirenses e flamenguistas, tiramos fotos e tal. O Lédio foi muito assediado. Então já está mais equilibrado esses números aqui nessa região. O LED foi muito assediado, o grafite o pessoal não... É porque o LED fez mais gols, agora, entendeu? O grafite agora no hotel ninguém ligou, foi tranquilo. Grafa está numa região então com mais palmeirenses. Tem uma coisa, é claro que todo mundo querendo registrar, fazer fotos em pontos turísticos e curtir a capital, né? Curtir Lima antes da decisão. Mas em todos os bares tem festa. O que vocês puderem imaginar. Já teve pagode, já teve samba, já teve bandeiraço, já teve churrasco. Então, assim, acaba que os torcedores ficam mais pertinho, né? Curtem ali a região onde estão hospedados, né? Essa região, tipo São Isidro, Miramar, é como se fosse... É o equivalente a... Hoje em dia, no Rio e em São Paulo, é Botafogo e Barra Funda. Que mudou, né? São Paulo tinha Vila Madalena, no Rio tinha Baixo Gávea, isso. Uhum. E essa região é o novo point, Botafogo ou Barra Funda, né? Então os torcedores... Nosso point mais tarde vai ser o hotel mesmo. Porque, o nosso point, esse aqui que a gente que a gente escolheu para fazer a nossa entrada no Troca, já tocou muita música brasileira. Da Manivela. Vocês perderam. Olha a onda, olha a onda. A performance de Lofredo, como é que é? Não, olha a onda, né? A gente viu a onda lá no Pacífico, era uma onda. Inclusive, uma galera surfando, eu não vi muito não, mas eu não vi muito. Uma ondinha de nada. Não vi muito. Vamos voltar pra cá. Primeiro, o Palmeiras está vivendo essa realidade, Grafa, da coletiva do Abel, quando ninguém acredita. Não sei se é exatamente isso, né?
Internamente não. Acho que na conversa entre eles ali, no dia a dia, nos treinamentos, há outra mentalidade, outro tipo de conversa. Lógico que para nós aqui para o exterior eles passam essa mensagem. O Palmeiras tem que organizar o jogo, a coletiva da Leila, organizando a casa e na sequência organizar a equipe para poder voltar a atuar bem. Acho que está sendo o processo que o Abel está fazendo. Eu acho que esse discurso para fora é mais da boca para fora, assim, no modo de dizer. Internamente, o discurso entre eles é outro. Para transferir a responsabilidade, de repente, a gente não tem muita confiança, tá, beleza. A estratégia do Abel, em coletiva pelo menos, do Palmeiras, é bem parecida com a de 2021. Em 2021, o Felipe Melo, lesionado, ele até participou, né, do jogo. Alguns minutos no final, né, na prorrogação, foi ele que deu a coletiva, na véspera do jogo. Hoje quem estava falando? O Everton. O Everton estava falando. E aí começaram a especular, porque o Abel falou que Paulinho e Lucas Evangelista não. Mas o Everton não respondeu. Veja só. Só que ao contrário do Felipe Melo, que ficou no banco, né? E entrou alguns minutos. Se o Everton ficar no banco, ele não joga. A não ser que o Carlos Miguel se machuque, né? Não vai trocar o goleiro. Que é o que eu aposto que vai acontecer. Eu acho que o Everton vai ter condição de figurar entre os reservas, que é muito melhor para um jogador do que assistir de fora, né? Mas é difícil, né, Grafite, colocar um goleiro vindo de lesão, né? Uma coisa é um jogador de linha, você precisa, né, por alguns minutos, aí você deixa ele no banco, depois você põe para jogar. Agora um goleiro vindo de lesão é bem raro. A gente tem o caso, Marina sempre fala, o Courtois jogou que é a exceção que confirma a regra. De lesão, né? E na época o Lunin até vinha bem. Tava né? bem. Eu acho que acho que realmente é um caso semelhante, mas é difícil que não seja o Carlos Miguel. Não, titular certamente será o Carlos Miguel. Eu acho que havia a possibilidade do Everton ficar no banco, né, no jogo contra o Grêmio, né, mas acabou não permanecendo. Se ele vai para o banco, ele tem condições de jogo. Caso, Deus queira que não aconteça alguma coisa com o Carlos Miguel e o Everton tiver de entrar no jogo, ele vai entrar. Mas é muito arriscado você colocar um goleiro que está um tempo sem jogar em inatividade. O goleiro depende muito do reflexo, da agilidade. Eu acho que é dar margem demais de vantagem pro adversário. Acho que ele vai com o Carlos Miguel. Bom, a Gabi Ribeiro acompanhou o dia do Palmeiras. Vamos ver. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos aí no Troca de Passes. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o teu xará, Felipe Luiz, um pouco antes da entrevista coletiva marcada pela Conmebol ali no Estádio Monumental de Lima, já no início da noite aqui na capital peruana. E ele falou muito claramente sobre um tema que andou mexendo com a cabeça dos torcedores rubro-negros. Pedro não vai jogar. De alguma forma, os torcedores acreditaram que, com a presença do Pedro aqui, ele poderia ir a campo, ser uma opção no banco de reservas, pelo menos. Mas o jogador no treino dessa manhã, em Vilhena, que é o centro de treinamentos da Federação Peruana, sequer foi para o campo, ficou trabalhando na academia. Ele tem uma lesão muscular na coxa esquerda, que só deve permitir a volta aos gramados em 2026. Portanto, dessa forma, a escalação do Flamengo para a final contra o Palmeiras amanhã aqui no Peru vai ter uma dúvida ali no setor ofensivo de 2 vagas para 3 jogadores. O Luiz Araújo, o Everton Cebolinha e o Carrascal. Bruno Henrique está garantido como titular, ele que vem numa sequência muito positiva de 6 gols nas últimas 6 partidas. E aí o time do Flamengo pode ser o seguinte, de trás para frente: Rossi no gol, na lateral direita o Varela, que é o titular nesse momento, na zaga Danilo sai na frente porque o Léo Ortiz está há 7 jogos sem jogar com aquele problema no tornozelo direito desde o jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, vitória de 3-2. Pereira como quarto zagueiro, Alexandro, lateral esquerdo titular, no meio-campo Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, e aí no ataque, com aquelas opções que eu dei, eu apostaria em Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carrascal, amigos. Um abraço. Bom, a gente viu o Correge, então, aproveitando, o Abel não respondeu sobre o Everton, o Felipe Luiz também não respondeu sobre o Léo Ortiz. Já que a gente prometeu, vamos ver o dia do Palmeiras com a Gabi Ribeiro e aí a gente volta para falar também do Flamengo. Fala, pessoal do Troca! Hoje o Palmeiras fez o último treino decisivo
antes da final da Libertadores, amanhã aqui em Lima contra o Flamengo. O treino do Palmeiras na tarde de hoje foi mais uma vez no estádio do Alianza Lima, que não é o palco da final, mas foi o estádio que o Palmeiras escolheu para fazer os trabalhos enquanto está por aqui. O Palmeiras já conhece o estádio Monumental, onde vai ser a final, porque jogou aqui nas oitavas de final da Libertadores contra o Universitário e aí optou por fazer os treinamentos no estádio um pouco mais perto aqui do hotel. Hoje, inclusive, esse foi o treinamento que foi aberto para a imprensa. Claro, só aqueles 10 minutinhos protocolares do aquecimento, então a gente não pôde ver qual foi a escalação que o técnico Abel Ferreira colocou em campo neste último treinamento. Mas hoje também teve entrevista coletiva do Abel, um pouco mais cedo, e aí sim no palco da final, no Monumental. E o Abel disse que está muito confiante para essa final, disse que o time está muito preparado, que ele confia em tudo aquilo que fez na temporada para ganhar essa Libertadores no jogo de amanhã. E o Abel disse que pode sim ter surpresa na escalação, só que uma surpresa diferente. A gente sabe que o Abel, durante a semana, deixou aqueles 11 jogadores que devem ser os titulares no jogo contra o Flamengo em São Paulo, fazendo um dia a mais de treinamento antes do jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, eles se juntaram à delegação apenas na terça-feira, no dia do jogo com o Grêmio, para que todos viessem aqui para Lima, no Peru. Mas essa escalação, que deve ser a titular, pode ter mudanças de posicionamento. Foi essa a surpresa que Abel prometeu. Ele não disse qual vai ser, disse que a gente vai perceber ao longo do jogo, mas a gente começou a fazer teorias aí de qual pode ser essas mudanças de posicionamento. Se Rafael Veiga vai estar entre os titulares, ele estava entre esses 11 jogadores, mas há expectativa, quem sabe, de ele não ser titular e o Felipe Anderson assumir uma vaga. Agora, falando dessas mudanças de posicionamento, alguns jogadores do Palmeiras tem sim chance aí de fazer outras funções, como por exemplo o Bruno Fux, que já atua eventualmente como primeiro homem de meio campo e deve estar entre os titulares, até por conta do rendimento de Aníbal Moreno e Emi Martínez ter caído nos últimos jogos, o Bruno Fux já ter entrado fazendo essa função de primeiro volante, então essa é uma das surpresas, quem sabe, do Abel para esse jogo. Agora, outro jogador que ele costuma mexer muito no posicionamento é o jovem Alan, inclusive no jogo contra o Botafogo lá na Copa do Mundo de Clubes, ele foi a grande surpresa, foi a arma de Abel para que o Palmeiras ganhasse aquele jogo. Então, a expectativa é, quem sabe, de o Alan fazer um outro posicionamento. Enfim, tudo isso a ser visto apenas uma hora antes do jogo, claro, quando a gente vai ter a confirmação da escalação, mas ao longo do jogo também, quando o Palmeiras vai estar em campo contra o Flamengo. A delegação está aqui concentrada no hotel, só sai daqui amanhã, só a véspera do jogo, poucas horas antes da decisão, faz esse trajeto. É um trajeto longo, no veículo normal leva cerca aí de 40 minutos, com bastante trânsito previsto para este sábado aqui em Lima. Claro, a delegação sai daqui com batedores, o ônibus sai aqui escoltado até o estádio, mas fato é que o Palmeiras está muito concentrado para essa decisão de logo mais contra o Flamengo, final da Libertadores aqui em Lima, no Peru, tá certo? Volto com vocês. Valeu, Gabi, obrigada. Bom, o Felipe Luiz também falou em coletiva que as equipes se conhecem muito. Então a gente já ouviu o que o Correge preparou, a gente ouviu o que a Gabi preparou e eu escolhi trazer esse trecho do Felipe Luiz porque eu acho que ilustra bem o que os dois resumiram pra gente. Felipe Luiz também falou, né? Não, a escalação mesmo vocês vão saber 1h30 antes do jogo. Fiquem tranquilos que 1h30 a gente libera. O Abel também, guardando as 7 chaves e falando em surpresa. As duas equipes, Grafa, Lofre, podem surpreender com um time que para todo mundo é óbvio. De repente o torcedor tem lá no coração dele o que é o 11 titular do Palmeiras, o torcedor do Flamengo também. E daí as duas equipes vêm com esse 11, porém num esquema diferente, numa ideia diferente. Eu acho que num esquema diferente é difícil, viu? Acho que o Felipe não deve mudar a maneira do Flamengo jogar, assim como o Abel também. Se a gente lembrar, o último embate das duas equipes foi no Maracanã, né? A vitória do Flamengo. Foi uma atuação muito boa do Palmeiras, somente no primeiro tempo. Eu acho que esse jogo serve de referência para os dois treinadores. Eu acho que pode mudar peças ali, algum determinada posição, mas sistema de jogo, alternativa de jogo, nesse momento da temporada, acho que não. Tá bem definido já. Tá bem definido e bem estratégico o estilo de jogo, né? Deu certo do Palmeiras já no primeiro tempo contra o Flamengo, deu certo pro Flamengo que venceu a partida, ou seja, então não tem para que mudar. Lógico que
para nós aqui, eles jogam muitas coisas, tentando um enganar o outro. É um truque ali dos treinadores. São dois treinadores estrategistas, inteligentes. Então é normal esse jogo até o final. Mas eu acho que dificilmente muda. Léo Ortiz ou Danilo? Eu acho que Danilo vem jogando há um tempo, já vem jogando bem, está crescendo nesse momento da temporada. Vai pegar o Vitor Roque, que é um jogador que incomoda bastante, que tromba, que está sempre em cima. Talvez o Ortiz sinta a falta de ritmo de jogo. Inclusive o Ortiz machucou contra o Palmeiras, né? No jogo da ida, né? Exatamente. No jogo no Brasileiro no Maracanã, esse que você citou. Do Brasileiro. E o Carlos Miguel, que nós falamos há pouco, estreou nesse jogo, né? Fez a estreia dele. Ou seja, é um jogo especial para todo mundo. Ou seja, eu acho que certamente acho que ele virá com o Danilo ali, porque o Vitor Roque e o Flaco vivem um bom momento na temporada. O jogador que vem com a sequência de jogo e com o ritmo de jogo pode atuar em melhores condições. Lofre, o Fux, se a gente espera então que as equipes mantenham o padrão de jogo que apresentaram em 2025, é interessante colocar alguém no cangote do Arrascaeta, e esse cara pode ser o Fux. Sim, o Fux pode jogar como terceiro zagueiro, pode jogar como volante. Né? Então quando você tem um jogador como esse, como disse o Abel, você só vai saber qual é o esquema tático na hora que a bola rola, né? Porque você vê a escalação ali, você não sabe onde o Fux vai jogar. Exato. Né? Acho que seria uma ideia interessante que ele ficasse na marcação do Arrascaeta. Sim. E pode ser que isso aconteça, uma marcação individual, porque me parece como ideia algo uma estratégia para travar o jogo do Flamengo. Mas enfim, com o Abel é difícil a gente falar assim, ele vai apresentar uma surpresa, porque os times não se repetem, né? Então você só pode ter surpresa quando você tem um padrão de repetição. Mas ele falou em coletiva. Na verdade, muitos jogadores se repetem, né? Só que você não consegue... este é o 11 do Palmeiras. O Flamengo é mais fácil você montar a escalação. Você pode ter uma dúvida ou outra, mas é mais fácil você montar a escalação. Felipe Luiz tendo o time todo à disposição, também eu tô com grafite, eu acho que vai o Danilo. Pela mesma coisa que a gente falou em relação a pegar um zagueiro que não tá jogando, que tá fora de ritmo e colocar para jogar na final, a não ser que você não tenha outra opção. Meu zagueiro é um zagueiro inexperiente, meu zagueiro nunca jogou no profissional, meu zagueiro é um zagueiro fraco, eu tenho consciência disso, então eu vou forçar. Não é o caso. O Flamengo tem o Danilo, que é um jogador experiente, recém-convocado para a seleção brasileira, né? Talvez não seja o mais correto a convocação dele para a seleção brasileira, mas é um jogador com histórico internacional, com histórico de seleção brasileira. Então não é o caso de você ter que forçar um jogador que está voltando de lesão. Agora, o que eu estou preocupado mesmo é se você marcou o horário dos nossos batedores amanhã para a gente ir para o estádio, porque você viu que o Palmeiras vai sair, vai ter os batedores, vou chegar em 40 minutos com os batedores. A gente vai levar um pouquinho mais de tempo. E você vai querer essa regalia aí também? O nosso é 2 tempos de 40 mais prorrogação para chegar. Para chegar. Você sabe que na Copa do Mundo, na Copa do Mundo aqui no Brasil, um dia eu saí para fazer a transmissão, né? E aí eu saí na porta e tinha os batedores, né? Foi logo na minha primeira transmissão. E a gente chegou no estádio rapidinho. E aí depois eu descobri que os batedores não eram pra gente, era pro Roberto Carlos. Tava com a gente chegou rapidinho. No outro dia eu desci esperando os batedores, o Roberto Carlos não tava mais com a gente, não teve batedor naquele dia. Vivi essa experiência também no Chile, em Antofagasta, ainda acompanhar um jogo do Flu pela Sul-Americana. Falamos de Léo Ortiz ou Danilo, e lá na frente, hein, Grafa? O Flamengo vem como? Acho que Arrascal na direita, né? O Cebolinha pelo lado esquerdo, Bruno Henrique e Arrascaeta. Eu acho que não tem segredo, não. Acho que o Flamengo deve ser esse que deve jogar amanhã. Pode haver alguma mudança? Eu acho que ele tem essa dúvida. Mas eu acho que ele vem com o Carrascal pela direita. Também tô nessa. Carrascal pela direita e Cebolinha na esquerda. Luiz Araújo, banco. Luiz Araújo, banco. Já que é um baita jogador, entrega muito ofensivamente, defensivamente também no aspecto tático. Mas o Cebolinha está vivendo um bom momento. Eu acho que a Abel, tanto o Felipe Luiz, prioriza muito o momento dos atletas para um jogo tão especial. É um jogo só, tudo pode acontecer, então quem está num momento melhor, acho que tem condições de sair jogando.
Perfeito, veremos amanhã. Aliás, a gente tem um compromisso amanhã, hein? À 1h30 da tarde, a gente vai se encontrar no Seleção Especial com um baita de um pré-jogo direto aqui de Lima. Então tá aí, meus amigos, seja o que Deus quiser, tá chegando a hora, tá chegando o momento. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, direto de Lima, a grande decisão da Libertadores, valendo o tetracampeonato. Cara, meu coração tá batendo forte. Tô com muita esperança, galera, nesse jogo. Tô acreditando muito que vai dar certo pro nosso Mengão. Tô muito confiante, galera, nesse tetra. E aí, você tá confiante? Joga o seu palpite aí. Quanto você acha que vai ser esse jogão entre Flamengo e Palmeiras? Meu placar, meu palpite para esse jogo, 2-0 Flamengo. 2-0 sem nenhum tipo de susto, né? O Flamengo faz um gol no primeiro tempo, faz um gol no segundo tempo, assim, no começo do segundo tempo já para liquidar a partida e depois fica administrando. É assim que eu penso, cara, que vai dar tudo certo pro nosso Mengão e seremos tetracampeão, porque ninguém morre nos devendo. Essa que é a verdade, meus amigos. Opa, que jogo bom, galera. Esse jogo promete demais. E lógico, né? As emoções, né, ali, o nervosismo tá à flor da pele. Aproveita, galera, também, né, e dá aquela moral, né, deixa o seu like aí, importante, vamos, né, disparar aí o número de likes, mostrar a força da nação rubro-negra, né, quando a gente está unido assim, realmente somos imbatíveis. Se inscreve aqui no canal para você não perder nada, né? Vamos mostrar aí todo o decorrer do dia do Mengão, o pós-jogo, né? Ali também de tudo que aconteceu, se Deus quiser comemorar junto esse título e lógico, né? Também peço a você que não é inscrito, já se inscreve aí no canal, ativa o sino. Importantíssimo você ativar o sino para você não perder nada, valeu? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito e vamos que vamos, daqui a pouco eu tô voltando. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Seremos! Fui, nação!